Programa O D da Questão. Um oferecimento. Unikitchen. M2 Marmoraria. Ana Abelha. Piso Prime. Nada além do que uma ilusão, o amor que por você caminha ao meu encontro vem. Nada além. Esse é Orlando Silva, cantor das multidões, para anunciar o entrevistado de hoje. Orlando Silva, o ministro dos esportes, 6 anos do governo Lula, deputado federal, vice-líder, né, do governo na Câmara. E vamos falar aí do impeachment, Eduardo Cunha. Ele fala sobre o comportamento de Vitor Lippe, o deputado sorocabano, e toda essa questão envolvendo o Brasil, Lava Jato. Ele disse que não vai preso. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi essa. Vai? Não, tá tudo em ordem. Vamos entender um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, conversando com o deputado federal Orlando Silva, o ex-ministro dos esportes. Esse é meu convidado. Vamos lá. Do amor, eu não quero e não peço. Dentro da questão de hoje com o ministro Orlando Silva, né, deputado federal. Seja bem-vindo, ministro. Uma alegria recebê-lo aqui em Sorocaba. Obrigado, Deda. Um prazer conversar contigo, conversar com os telespectadores. Legal. Ministro, vamos começar com aquilo que é do momento aqui, né? Operação Lava Jato. Há algum risco de ir para a cadeia? Não, graças a Deus. Você ficou 6 anos ministro do governo Lula, né? Hoje a gente tem todo esse processo. Como é que você está entendendo isso? Olha, eu considero que é parte da evolução institucional do Brasil. A corrupção não começou no Brasil com o PT, nem com a Dilma, nem com o Lula. Mas agora há luz sobre a corrupção. Você tem a Polícia Federal aparelhada, capacitada para investigar, você tem o Judiciário que funciona, você tem o Ministério Público autônomo de fato, e o que nós vemos no Brasil é isso. E o que é importante, aquela ideia que o povo tinha de que cadeia era feito para pobre, para trabalhador, e que o colarinho branco nunca seria alcançado, caiu por terra. Você tem poderosos da política e da economia na cadeia. Quem tiver culpa, tem que pagar. Acho que o grande exemplo disso que você está falando, eu acho que mostra a força das instituições hoje do Brasil, é a prisão que a gente teve, né, nesse finalzinho de julho, do almirante, né, da Marinha, o Otton Silva, que estava lá na eletronuclear, e ele tem uma relação muito forte com o Sorocaba, porque ele era o comandante da Marinha no projeto experimental de Aramarca, aqui em Iperó. Então isso criou um grande impacto, inclusive aqui para a gente. E que era inimaginável, né, no regime militar que alguém das Forças Armadas pudesse ser preso. Então quando você coloca essa questão, eu acho que corrobora muito com isso. Mas, você já deve ter ouvido, as pessoas argumentam que isso é discurso da situação. Não é discurso da situação? Olha, eu acho que contra fatos não há argumentos. Olha, havia um chefe do Ministério Público Federal que era conhecido como engavetador-geral da União, ao invés de ser o procurador-geral da União. Então, que havia Geraldo Brindeiro, que havia uma restrição à investigação, isso é um dado da vida, não é um problema de vontade. Assim como, basta olhar e ver. Por que as pessoas não tinham, jovens inclusive, não tinham interesse em participar da Polícia Federal? Porque o salário era muito baixo, porque não tinha equipamento, porque não tinha autonomia. Basta ver o resultado dos concursos, a valorização dessas carreiras. O mesmo posso falar sobre o Ministério Público, que, aliás, nem existia Ministério Público até a Constituição de 88. É uma instituição nova, que vai se formando, se desenvolvendo. Evidentemente que a diferença é completamente distinta da realidade que nós vivíamos antes. Mas o que importa para mim não é ser a partir do A, B ou C. O que importa é o seguinte, quem tiver responsabilidade tem que ser apurado. Eu sempre defendo o devido processo legal, porque no direito, eu estudei direito, a chamada presunção de inocência. Até que você seja condenado, que seja provado que você é responsável, presume-se a sua inocência. Como minha mãe dizia, confie em todo mundo até que lhe prove o contrário. Eu sou desse jeito, confio até que prove o contrário. Agora, se for apurado, comprovado, a denúncia feita, tem que ser punido, independente de quem seja. Você era o ministro do esporte, né, no momento que o Brasil foi escolhido para a Copa do Mundo, aí tem todas essas questões dos estádios, todo mundo fala muito de corrupção. Qual que é a realidade disso?
Olha, a Copa do Mundo, a meu juízo, foi um bom investimento para o Brasil. Por quê? Primeiro que nós transformamos destinos turísticos brasileiros, que eram desconhecidos para o mundo, em destinos conhecidos. Veja, o Brasil recebe cerca de 6 milhões de turistas internacionais por ano. É muito pouco. Só o Peru recebe essa mesma quantidade. Então, a primeira vantagem é projetar o Brasil no mundo. Segundo, antecipamos investimentos que mais cedo ou mais tarde o país teria que fazer. Eu era ministro, caminhava nos aeroportos. O pessoal me parava e falava assim, ministro, imagina na Copa como é que vai ter esse aeroporto. O que aconteceu? Tudo aconteceu perfeitamente bem. E mais, o governo, provocado pela Copa, mudou o sistema de gestão de alguns aeroportos, fazendo concessão para o setor privado, o que é uma coisa ótima, bem avançada, e melhorou os aeroportos. Ou seja, a Copa estimulou mudanças na gestão e na infraestrutura. E nos estádios, me permita, e os estádios que a turma reclamou muito, veja, agora, nesse Campeonato Brasileiro, foi feita uma pesquisa pela Folha de São Paulo que aponta o seguinte, a média do brasileiro é de cerca de 14 mil torcedores por partida. Nos estádios novos, sobe para 20 mil. Nos antigos, desce para 10 mil. Por quê? São estádios mais confortáveis, mais seguros, mais atraentes para a população. Portanto, eu creio que também, do ponto de vista esportivo, é um ganho importante ter arena de última geração. Mas o que aconteceu desse Brasil próspero do qual você estava presente para essa crise de hoje? O que a gente chegou a esse ponto? Primeiro, há uma crise que não é brasileira, há uma crise mundial. Isso não é discurso? Não, veja, olha os números da economia uma vez mais. Começou nos Estados Unidos, migrou para a Europa e teve uma repercussão brutal. É uma das maiores crises desde 1929 que vive o mundo. Então, esse é um dado da realidade. O Brasil sobreviveu durante o segundo mandato do Lula, quando começou essa crise, e um pedaço do mandato da presidenta Dilma. Por quê? Porque as commodities, né, os produtos primários que o Brasil exporta, e são muito importantes para a nossa balança comercial, estavam com uma valorização maior. Porque os BRICS, incluindo a China, tinham uma taxa de crescimento econômico maior. Quando a crise atingiu os BRICS, quando houve a desvalorização das commodities, o Brasil não suportou. Portanto, eu diria que primeiro tem um fator externo. Segundo, tem fatores internos. Pode ter havido erros de condução na política econômica, eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Por exemplo, eu considero que a política monetária de hoje é equivocada. A política de juros altos é um equívoco, porque você não privilegia o que tem que privilegiar, que é a produção. Nós não vamos retomar o crescimento econômico com juros dessa dimensão. Então, erros podem ter acontecido na condução da política econômica. Mas eu diria que, no conjunto, a presidenta Dilma conseguiu enfrentar no primeiro mandato dela com medidas anticíclicas, suportando a pressão internacional. Por exemplo, a tarifa da energia. A turma questiona por que aumentou agora. O problema é como é que sustentamos a manutenção do preço por um período muito largo. Porque isso não foi uma jogada eleitoral? Foi uma iniciativa para tentar suportar a pressão da crise internacional, apostando que haveria uma retomada que não veio. Porque não é igual uma poupança. Se você está desempregado, você tem sua caderneta de poupança, você consegue usar durante um tempo. Você vai acabar aquela poupança e tem que retomar o emprego. A mesma coisa na crise. A aposta que nós fazíamos é que a crise teria um fôlego menor do que ela está tendo. Ela continua e continua se agravando, porque agora a China é uma má notícia para o Brasil, os resultados da economia da China. Tá, retrocesso. Agora, essa questão, ela leva a uma outra, que é do impedimento, do impeachment da presidente Dilma, né? É um assunto que sempre está em voga. Qual que é o clima no Congresso? Vai ter impeachment, não vai? O que você sente lá? Olha, a minha avó dizia que em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Eu considero, Deda, que a crise econômica é o principal combustível dessa crise política. Eu considero que esse é um fator e a saída passa pela retomada do crescimento econômico. Por isso que o programa de investimento em logística que a presidente anunciou, das concessões, o plano safra, tudo isso são medidas importantes para retomar o crescimento econômico. Porque enquanto não houver crescimento econômico, garantia de emprego, nós não vamos ter paz no Brasil. Há uma crise política, uma tensão entre o poder legislativo e o poder executivo. O clima em Brasília, a meu juízo, não é um clima muito bom, sobretudo porque muitos parlamentares serão atingidos pela chamada Operação Lava Jato, o que cria muita insegurança lá. Agora, eu aposto no entendimento. Eu não acredito em impeachment, porque não há fundamento jurídico para tal, e eu sou daqueles que atuam no Congresso como bombeiro. Eu provoco o presidente Eduardo Cunha para ter calma, ter paciência, eu dialogo com os líderes da oposição, até porque eu sou vice-líder do governo, para que haja entendimento, porque antes de pensar na briga dos partidos, temos que pensar no Brasil. O Brasil está sofrendo e é necessário um pacto
pela retomada do desenvolvimento econômico para garantir direitos ao nosso povo. Você fala de briga na oposição dos partidos, você fala do PSDB, é isso? É o PSDB, que é o principal partido. Assim como o PT é o principal partido do governo, o PSDB é o principal partido da oposição. Você acha que eles estão pondo fogo nessa questão? Estão pondo, mas eu diferencio também. Eu, por exemplo, considero que o governador Geraldo Alckmin tem uma posição mais serena, tem uma posição mais cuidadosa, tem uma posição mais responsável. O senador José Serra tem uma posição mais responsável. O senador Aécio, que saiu com uma votação extraordinária na eleição, a impressão que eu tenho é que a derrota fez com que ele perdesse um pouco o rumo. E ele tem tido uma atitude, na minha opinião, pouco responsável. Porque não é você atiçando fogo na cena que você vai enfrentar os dilemas do Brasil. Você acha que os deputados do PSDB, né, você chama de meninos do PSDB, eles estão acompanhando mais o discurso do Aécio? Eles estão, têm acompanhado. Você percebe que há uma diferença clara da postura do PSDB do Senado com relação à Câmara. Na Câmara são parlamentares jovens, muitos deles com menos experiência, muito pressionados pelo senador Aécio Neves e tem tido uma atitude de pouca cortesia até, diria até de pouca educação no respeito com a presidente da República. Mas eu tenho confiança que vai baixar um pouco a poeira, o Brasil vai retomar o seu caminho do crescimento econômico e a nossa democracia é mais forte do que qualquer tipo de provocação. Dentro desses parlamentares do PSDB está o sorocabano Vitor Lippe. Qual que é a sua relação com ele lá? É muito positiva. Eu conheci o hoje deputado Vitor Lippe como prefeito da cidade de Sorocaba, eu era ministro, fizemos parcerias, cooperação. É um deputado discreto, muito concentrado, muito trabalhador, mas muito ele dedicado. É um dos pressionados pelo Eu não diria, eu acompanho o trabalho dele muito dedicado nas comissões. Eu diria que o deputado Vitor Lippe é um deputado muito meritório, ele cuida muito das questões e não se perde naquelas polêmicas do plenário, que é no plenário que esse discurso pouco responsável aparece muitas vezes. Eu considero o deputado Vitor Lippe uma referência que deveria inspirar os meninos do PSDB a serem mais cuidadosos. Tá certo. Bom, conversa com o ministro, né, deputado federal Orlando Silva, a gente vai para um rápido intervalo e a gente já retoma essa conversa. Espero você. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. Desde 1989, a maior e melhor loja de filtros do interior paulista atende Sorocaba e toda a região, com 2 lojas conveniadas com estacionamento próximo. Desde filtros tradicionais de barro aos modernos purificadores com água refrigerada. Filtros de entrada da residência para ter água filtrada nos chuveiros, lavadoras e em todas as torneiras. Bebedouros para academias, comércios e indústria. Nós cuidamos da sua saúde. Estamos de volta com o Dedo da Questão, hoje conversando com o ministro dos Esportes durante 6 anos do governo Lula, Orlando Silva, deputado federal, vice-líder da bancada do PT lá na Câmara, né? Tá lá no calor, né? Qual que é a realidade, né? Daqui a pouco vocês estão de volta do recesso, né? O Eduardo Cunha no olho do furacão. A pauta segue normal ou antes vai ter que resolver toda essa questão envolvendo o presidente da Câmara? Olha, o presidente da Câmara, ele, até onde eu sei pelas notícias de jornal, ele foi alvo, digamos assim, da delação premiada de um dos depoentes da Operação Lava Jato. Ele, pelo que eu sei, requereu que o Supremo recolha essas informações e ele já é alvo de um inquérito, já um inquérito em que ele aparece arrolado como um dos investigados. É muito ruim para casa, é muito ruim para a Câmara, mas eu espero que essas questões sejam esclarecidas rapidamente. Quem tiver responsabilidade tem que ser responsabilizado para que a Câmara possa cumprir com o seu papel. Veja, nós estamos no meio da votação de uma reforma política. Então a instabilidade que a Câmara vive atrapalha a votação da reforma política. Eu falo muito da retomada do crescimento econômico. Parte das medidas passam pela Câmara dos Deputados. O ajuste fiscal passou pela Câmara, a questão da desoneração da folha passa pela Câmara, agora a mudança da contribuição sobre o lucro líquido dos bancos passa pela Câmara, e a instabilidade política atrapalha. Os passos devem ser dados para criar um ambiente adequado para o crescimento econômico. Espero que possamos evoluir rapidamente. Mas com sua experiência, você acha que essa é a primeira questão ou vai se ignorar ela e vai tocar a pauta? Eu creio que essa é uma questão que está na pauta do país, né? A Operação Lava Jato, ela vai seguir. Ainda ontem começou a nova fase
dessa Operação Lava Jato, e o Brasil vai ter que conviver com essa realidade. E não imagino que isso vai atrapalhar ou impedir que a Câmara continue funcionando. Espero que não atrapalhe, porque o Brasil urge que nós tomemos medidas importantes lá. A gente, dentro de todo esse clima, né, o que está muito claro, a gente falou um pouco dessa... O senhor falou do senador que instiga a oposição no PSDB, o que a gente tem muito claro é um clima de ódio, né? Olha, acho que esse é o termo em relação às duas partes, né? Você tem o grupo azul e o grupo vermelho, quem está com o PSDB e quem não está. Isso tem uma situação que eu julgo assim, muito grave, assim, para a estabilidade, para o que pode acontecer. Mas qual é o fruto disso, ministro? Olha, eu tenho preocupação com o ambiente do Brasil, o ambiente de intolerância e um ambiente de cultura de violência. Eu fui vice-presidente de uma comissão parlamentar de inquérito que encerrou agora há pouco uma investigação sobre a violência contra jovens no Brasil, jovens negros e pobres no Brasil. Os números são assustadores. Vou te dar um exemplo. No Brasil, são vítimas de homicídio mais de 50 mil pessoas por ano. Nos Estados Unidos, são 5 mil pessoas por ano, sendo que os Estados Unidos têm uma população maior do que a do Brasil. No Brasil, só jovens, são mais de 30 mil mortos por ano. 30 mil homicídios é igual à soma de todos os conflitos armados do mundo. Eu estou falando da violência contra a vida, de homicídios, porque é parte de uma dinâmica social no Brasil que precisa ser enfrentado, que tem impacto na violência urbana, social, mas tem um impacto também na vida cotidiana. Há uma intolerância com a política? Há, mas a intolerância religiosa, a homofobia no Brasil, que tem produzido violência. Então eu creio que nós temos que cultivar uma cultura de paz. Isso não é só para a política, não. Na política talvez seja oportuno que um lado ou outro erga a bandeira branca para que a gente busque entendimentos. Mas me interessa muito na sociedade, porque a sociedade brasileira está se convertendo numa sociedade violenta. Você acha que o parlamento é reflexo dessa sociedade? Esse ódio que tem hoje entre essas duas grandes lideranças, esses dois grandes partidos, é reflexo disso da sociedade? Ou ao contrário? Houve uma forte polarização política nas últimas eleições. Só que a tradição do Brasil é a tradição de se respeitar os resultados das urnas, independente de qual seja ele. Então eu considero que para valorizar a democracia é necessário respeitar a voz da população. O parlamento brasileiro é a cara do Brasil. Eu vejo a turma criticar política, os políticos, mas quem elege o parlamento é o povo brasileiro, com as suas virtudes e as suas vicissitudes. Nós temos talvez refletir mais na hora de votar. Se você perguntar para um cidadão em quem ele votou para deputado federal, é uma realidade. No ano passado é capaz da maioria não lembrar mais. Então é necessário que nós aprendamos com a democracia e passemos a votar corretamente, conscientemente. O parlamento ele se sente pressionado pelo cidadão, pelo eleitor? Eu falo isso aí na questão da maioridade penal, né, que está lá bem encaminhada para ser reduzida. O caminho contrário dos Estados Unidos, né, que está aí voltando a ser 18 anos e aqui a gente está diminuindo. Como que chegou a esse ponto? Né? Porque é um clamor das ruas, elas acham, né, que diminuindo resolve a violência. E a gente sabe que não. Por que o Congresso... Violência é um problema complexo e que solução fácil quase sempre é falsa. Eu argumentei muito lá no Congresso, contrariamente à redução da maioridade penal, porque é um estelionato, aliás, a PEC é 171, a emenda à Constituição. É um estelionato porque você não vai resolver o problema da violência. Ao contrário, você vai colocar uma base maior de jovens para a operação do crime organizado, que infelizmente nossos presídios hoje em dia têm uma forte presença do crime organizado. E muita gente não sabe. Há o Estatuto da Criança e Adolescente que prevê sanção para jovens de conflito com a lei. E uma proposta boa que o governador Alckmin fez é, em alguns casos, como crimes hediondos, você poderia aplicar uma sanção mais dura a partir dos 16 anos. A posição do governador nessa matéria foi a mais adequada. E o argumento que eu mais ouvi lá é que a maioria da população quer. Eu sempre dizia o seguinte, olha, cuidado, porque quando Hitler assumiu o comando da Alemanha e implantou o fascismo, o nazismo, a maioria apoiava também. E quando Jesus Cristo foi condenado à morte, a maioria, a multidão, foi quem condenou Jesus Cristo. Então, a multidão não pode ser a única referência. A civilização nos ligou à política, que é a mediação, é a moderação, para que nós possamos garantir o bem-estar social. E onde foi que se perdeu isso, ministro? Porque as pessoas não acreditam na política. Eu creio que o Brasil vive um processo de amadurecimento das suas instituições. Veja, de 85 para cá, é o mais longo período de vida democrática da história do Brasil.
Enquanto os Estados Unidos têm 300 anos de vida democrática, a Inglaterra 400 anos, nós temos um período muito curto de democracia. Então nós estamos vivendo o nosso aprendizado. Eu considero que inclusive os meios de comunicação social podem ajudar mais, porque não adianta só criminalizar a política. Porque tem gente que tem uma conduta errada em qualquer atividade humana, até na política. Mas na economia tem, nas empresas tem, na sociedade tem, em igrejas tem. Em qualquer instituição pode ter gente com a conduta errada. Mas quando se trata da política, parece que é tudo farinha no mesmo saco. Ninguém serve para nada, o que é uma inverdade. A gente tem a sensação, né, de que o eleitor ele não consegue diferenciar as legendas. Ou as pessoas são do PT ou são do PSDB. Né? E isso acontece muito com o PCdoB, que é o seu partido. As pessoas acham que é a mesma coisa do PT. É a mesma coisa? É evidente que não. Mais uma vez, o aprendizado do Brasil. Né? Nós tivemos durante décadas a Arena e o MDB. Era bipolarização. Nós temos nessa fase a formação dos partidos, fizemos alianças. E evidentemente que o PT e o PSDB são os dois maiores partidos do Brasil, junto com o PMDB. Então eles acabam ocultando muito as outras legendas. No caso do PCdoB, nós temos uma aliança de muitos anos com o PT. Agora é curioso, né? Você veja aqui no estado de São Paulo, o PT é nosso principal aliado, mas fizemos aliança em 60 cidades. Com o PMDB em 50. Com o PSDB, que nós temos divergências nacionais, em cerca de 40. Isso na eleição municipal passada. Na eleição municipal de 2012. Mas as pessoas não conseguem perceber isso, né? Eu mesmo sou vice-líder do governo, mas eu transito e me relaciono com todas as bancadas de modo muito positivo. Eu creio que é parte do processo. Quanto mais candidaturas a prefeito nós apresentarmos, mais visibilidade o partido vai ter, mais autonomia, mais identidade junto à população. É aquela coisa que o senhor costuma falar de que se não tem jogo, não tem torcida. Time que não joga não forma torcida. Então, nosso desafio é disputar cargo majoritário. Quem não tem candidato a presidente da República, esse é o dilema do PMDB, acaba ficando muito à sombra daqueles que polarizam a disputa. Ministro, o Partido Comunista do Brasil, né? Então, a essência é o comunismo. Existe espaço para o comunismo no século XXI? Eu creio que existe. Enquanto houver injustiça no mundo, eu considero que a estrutura do capitalismo, do sistema capitalista, que permitiu muitos progressos para a humanidade, muitos progressos, civilizatórios inclusive, tem alguns entraves, que a desigualdade é muito grande. Se você olha no mundo, a desigualdade continua crescendo no mundo, porque o Brasil viveu uma fase de diminuição de desigualdades regionais e sociais, mas no mundo há uma acentuação dessas desigualdades. Então eu considero que é necessário você ter um outro regime, um outro modelo. Nós sonhamos o quê? Com a sociedade democrática, livre, justa, com as mesmas oportunidades para todos. Tem que ser uma ideia de socialismo adaptada à realidade de hoje e à realidade do Brasil. Tem que ser um projeto brasileiro. Você sabe que tem uma história lá em casa, né? Meu pai morreu já há 15 anos, com 75 anos, imigrante da Itália, meu avô e tal. E ele, nos anos de 50, né, no pós-guerra, aquela questão, e ele falava o seguinte, chegava o discurso, ele falava, o que é o comunismo? Ele explicou lá no discurso, vai pegar as galinhas do Zé lá, vai dividir tudo com a gente. E aí a minha avó falava, e os nossos porcos? Ela não falou nada dos nossos porcos, só falou o comunismo, o que é? Ele dividir o que é tudo. Explica isso. O que nós queremos é distribuir a riqueza, não a pobreza. Como você teve a experiência em países pobres do mundo, mas o que nos importa é produzir mais riqueza e distribuir de maneira mais equitativa. E, sobretudo, oferecer mais e melhores oportunidades para todos. Quem for à China, por exemplo, vai perceber um país pujante, um país que tem uma capacidade de reinvenção, desenvolvimento bastante elevado. É uma inspiração mais ou menos como aquela, do ponto de vista da economia. Né? Claro que a China tem suas características culturais, políticas, etc. Mas do ponto de vista da economia, de crescer mais, de distribuir, a gente quer acabar com aquela história de... Não há o risco de pegar do vizinho, é isso? Não, não tem. Aquela história de crescer o bolo para dividir, que o Delfim falava nos anos 70, o bolo cresceu, e quem comia era sempre os mesmos. Nós queremos fazer o bolo crescer e dividir, de fato, para que todo mundo possa participar da produção de riqueza do Brasil. Bom, a gente chegou ao final, né? Queria agradecer a sua presença, desejar sucesso, mas não posso deixar de perguntar, esse Orlando Silva, homônimo do cantor, é isso? Ou coincidência, ou seu pai era fã? Meu pai era fã do Orlando Silva, que aliás foi o primeiro grande astro pop das artes do Brasil, né, muito popular, e me brindou com esse presente que eu considero, porque é uma pessoa que eu admiro muito a história. Você gosta de cantar? De vez em quando, dá uma palhinha. Aqui é demais. Outro dia no rádio eu até brinquei, mas aqui diante das telas da televisão eu tenho responsabilidade. Por isso que eu estou provando. Ministro, obrigado, sucesso. Viu? Obrigado, um grande abraço a todos que nos acompanharam aqui.
Bom, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto para o café final. Até já. M2 Marmoraria, 10 anos de compromisso com a beleza e a sofisticação. Rua Mário Tami 52, no Jardim Além Ponte, próximo ao Extra Santa Rosália. Fone 3237-3030. Visite o nosso site m2marmoraria.com.br. O seu ambiente precisa ser como você, único. Você quer um ambiente com o seu jeito, com o seu estilo. E isso você encontra na Eleg Ambiente, a mais nova loja de móveis e decoração da cidade. As melhores marcas, designs diferenciados e produtos exclusivos como você. Venha conhecer Eleg Ambientes. Rua João Wagner Wey, 880, Jardim América, 3032-0347. A Unikitchen está localizada na cidade de Sorocaba e rapidamente conquistou o mercado atendendo consumidores exigentes que buscam muito mais que diferenciais de beleza e tecnologia. Perfeitamente adaptada às tendências globais e necessidades do nosso tempo, a empresa busca as mais variadas soluções para o seu dia a dia. Os eletrodomésticos, metais e louças comercializados e a consultoria prestada são referência no interior do estado de São Paulo, sinônimo de qualidade, exclusividade e respeito ao meio ambiente. Bom, esse foi o dedo da questão de hoje. Uma conversa bacana com o ministro Orlando Silva, né? Falou de toda essa questão do impeachment, da intolerância, enfim, tá lá confiando que o Brasil dá certo. Tomara, né? Eu sou a favor da questão que se resolva, né? O que não dá é ficar com essas picuinhas atrasando a vida de todo mundo. E café de hoje. Agora sim, hein, Ju? Eu tô café com adoçante na outra entrevista, tá louco, esse aqui tá gostoso. Olha, quero tomar esse café com toda a equipe aqui de Ipanema, o Alexandre Moreto, Urbano, né, a Rosana Pires, o Cepa e com o meu amigo José Roberto Herculin. Prometo convencê-lo a dar uma entrevista aqui pro Dedo da Questão. Com vocês, o Dedo da Questão de hoje. Esse café é gostoso. Tchau, até a próxima. Você assistiu o D da Questão, um oferecimento Unikitchen, M2 Marmoraria, Ana Abelha, Piso Prime.